Bom dia, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã de domingo, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Nós ficamos muito felizes e parabenizamos a todas as mães que estão conosco hoje pela manhã aqui na nossa igreja. Nós vamos hoje começar uma série de mensagens, como é de praxe, no mês de maio, né? Falando sobre família. E nosso primeiro tema de hoje é esse daí: como não destruir sua família. Eu tive até uma certa dificuldade de tentar elaborar esse tema, né? Pedir ajuda aos universitários para tentar me ajudar na formulação de um tema. A formulação de um tema é sempre muito importante numa reflexão, numa mensagem, num sermão, num discurso, numa palestra, enfim, em qualquer uma dessas coisas que a gente faz utilizando a fala, utilizando a comunicação. Mas nós queremos começar hoje dizendo assim. Obrigado aí por acender a luz. Nós queremos começar hoje dizendo assim: tornou-se um lugar comum, tornou-se uma coisa natural as pessoas dizerem que a família está sendo atacada. A família está sendo atacada, ameaçada, correndo perigo. E nós sabemos que isso é verdadeiro. Dentro da sociedade em que nós vivemos, nós percebemos muitíssimo esses ataques acontecendo a essa instituição chamada de família. Esses ataques, eles são constantes. Esses ataques, eles não são, como eu vou dizer assim, à toa. Às vezes eles parecem, na verdade, serem bastante disfarçados até, né? Mas eles acontecem sim na sociedade em que nós vivemos. Por exemplo, a família ela é legalmente atacada de vez em quando e a gente sabe disso. Por exemplo, de vez em quando você vê alguém se levantando no legislativo da nossa nação querendo, por exemplo, emplacar alguma lei que, vou dar só um último exemplo aí, né? Para acabar com o dia de pai e dia das mães, né? Para ser um dia da família, né? São minorias que tentam, de uma forma ou de outra, forçar uma maioria a terem uma opinião que concordem com eles e não a sua própria opinião. Também a gente percebe que a família ela é culturalmente atacada. Você observa isso, por exemplo, através de filmes que você assiste, de livros que você lê, de peças de teatro, de músicas, que mostram a família como alguma coisa caricata, retrógrada, alguma coisa fora de moda, na verdade, não é? Mas essas manifestações culturais, de vez em quando, trazem exatamente esse tipo de situação. A família também era moralmente atacada, de vez em quando a gente percebe isso acontecer nos seus valores, que são constantemente ridicularizados, são valores que, né, as pessoas fazem questão de desmistificar de alguma forma, de quebrar esses princípios. A gente percebe também que a família de vez em quando é sexualmente atacada. Hoje em dia a permissividade ela é extremada, absolutamente extremada. Até as pessoas que não são da igreja ou pertencentes a alguma religião, elas concordam e se espantam às vezes com isso. Os irmãos sabem que eu sou psicólogo e eu tenho um cliente agora há pouco que está comigo, uma pessoa que está se divorciou na verdade, e ele diz assim: Antônio, eu não acredito no que eu estou vivendo. Eu fui para uma festa um dia desse, e nessa festa, festa não, né? Baladas que as pessoas vão, né? Na noite, na night, como o pessoal diz. E ele disse: eu estava conversando com uma pessoa, uma moça que eu conheci na night, e daqui a 1 hora mais ou menos, ela olhou para minha cara e disse assim: já faz meia hora, 40 minutos que a gente está conversando aqui, você não vai me beijar não, é?
Então, até quem não tem nada com a igreja se espanta com a forma em que hoje a família, ela também é atacada nesse sentido que eu estou acabando de falar para os irmãos. Mas a família também ela é religiosamente atacada, não é? Aquela imagem que a gente tinha de uma família sagrada, ela desapareceu completamente. Basta ver, por exemplo, notícias como essa aqui que eu li recentemente, que dizia assim: filho mata mãe de 69 anos estrangulada. Mas você acha essa ruim? Olha a próxima notícia. Pai joga filho de 2 meses do segundo andar e ele morre. Você percebe que é aquela coisa que se tinha de imagem de família como uma coisa sagrada, né? Pai e mãe, para mim, na minha infância, eram absolutamente sagrados, intocáveis, na verdade. Hoje em dia, a gente percebe mãe sendo assassinada por filho, filho sendo assassinado por pai. Mas também, a família é psicologicamente também atacada. Existe, com certeza, uma perturbação mental nesses homens que, depois de serem rejeitados no relacionamento, resolvem matar namoradas, noivas, esposas, simplesmente porque foram rejeitados num relacionamento. Por isso, só por isso, se acham no direito de matar alguém. Isso é gente mentalmente perturbada. Então a família também ela é psicologicamente atacada. E por último, completando esses 7 espaços que eu estou colocando aqui, a gente também pode dizer que a família ela é espiritualmente atacada. E prestem bem atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe por que a família foi espiritualmente atacada? Porque se expulsou de dentro da família um velho caduco chamado Deus. Se colocou ele num asilo chamado igreja. E de vez em quando as pessoas vão visitá-lo nesse asilo chamado igreja. Principalmente nos momentos festivos. Casamento, batismo, funeral. Aí as pessoas vão na igreja e lembram que existe um velhinho de cabelo branco, caduco, chamado Deus. No final das contas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então a família, como nós a conhecemos, ela é legalmente atacada, culturalmente atacada, moralmente atacada, sexualmente atacada, religiosamente atacada, psicologicamente atacada, espiritualmente atacada. Constantemente a gente vê isso acontecendo com a família. Bom, mas até aqui eu não disse nenhuma novidade para vocês. Eu só não disse nenhuma novidade para vocês pelo fato de que vocês conhecem essas situações que eu acabo de relatar aqui, mas também porque essa daqui foi exatamente a mesma introdução que eu fiz ao meu primeiro sermão em maio de 2023, quando preguei aqui há 1 ano atrás. Então os irmãos já ouviram eu dizer isso há 1 ano atrás. Igualzinho que está aqui agora. Só não era essa imagem aqui que eu coloquei, porque o tema é diferente. Peguei os irmãos agora, não peguei? Exatamente. A mesma introdução que eu fiz ao primeiro sermão de maio do ano passado, eu fiz aqui agora. A mesma. Isso quer dizer que a novidade que eu vou dizer agora, o que eu vou dizer agora é novidade. Mas isso aqui não é novidade nenhuma para os irmãos de forma alguma. Porque os irmãos ouviram no ano passado. E eu espero que nunca mais os irmãos esqueçam. Porque em maio do ano que vem eu vou começar com essa mesma introdução de novo. Possivelmente. Mas o que eu não disse o ano passado e que vou dizer agora sim vem a novidade,
O que eu não disse o ano passado, que eu vou dizer agora, é que todas essas ameaças aqui, todos esses perigos aqui, eles são externos. Eles vêm de fora para dentro da família. Entende o que eu estou lhe dizendo? Tudo isso aqui são ataques da sociedade a essa instituição chamada família. Nada mais do que isso. Entende? Na minha reflexão desse ano, eu comecei a pensar assim, pelo texto que Deus me orientou a pregar, eu comecei a pensar assim, talvez a pior ameaça não seja nenhuma dessas daqui que são externas, mas a ameaça que é interna. A ameaça que vem de dentro da própria família. Entendeu? É sobre isso que eu quero falar nesse instante, com base no livro de Josué, capítulo 7, versículos de 19 a 26. Abra sua Bíblia no livro de Josué, logo no comecinho da Bíblia aí, após o Pentateuco, você vai encontrar Josué, capítulo 7, a partir do verso 19, que conta a história, uma história difícil, complicada, uma história pesada, muito pesada, mas que a gente vai tirar lições dela para que a gente não destrua a nossa família. Josué capítulo 7, a partir do verso 19. Deixe-me só contextualizar aqui para os irmãos um pouquinho. Qual é a história aqui? O povo de Israel tinha saído do Egito, tinha passado o Mar Vermelho, tinha enfrentado a sua primeira batalha, que foi contra a cidade de Jericó. Acho que todos os irmãos lembram disso. Jericó é vencida pelo povo de Israel naquele instante. E havia uma lei, uma ordem que dizia assim: tudo aquilo que é tesouro da cidade, tudo aquilo que é importante dessa cidade de Jericó será queimado, será destruído. Vocês, como povo conquistador, não ficarão com nada para si. Nada. Chamavam isso de anátema, ou seja, será anátema, será consagrado ao Senhor. Ninguém vai pegar nenhum despojo, como era a palavra que se usava naquela época, naquele instante. Aí vamos então entrar em Josué, capítulo de número 7 em diante. Por quê? Porque um indivíduo chamado Acã, ele quebrou essa regra e ele ficou com algumas coisas para si. E é aí que a gente entra com a nossa história de hoje. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, ou seja, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, levaram-nos ao vale de Acó, e disse Josué: porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje.
Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, ou Vale da Perturbação, ou Vale dos Problemas, até o dia de hoje, diz o texto bíblico. Ore comigo nesse momento. Muito obrigado, Pai amado e Deus eterno, pela tua presença, pela tua palavra, que acabou de ser lida. Nos ajuda a entendermos as lições que esse texto pode trazer para nós, nos ajuda a entender os benefícios de fazer a tua vontade, nos ajuda a entender as dificuldades, os problemas quando nós não realizamos a tua vontade em nossa vida e as dificuldades que nós temos quando assim procedemos, Pai. Nos ajuda principalmente a entender a família como sendo aquela unidade básica que nós devemos preservar e não destruir. Nos ajuda, Pai bendito e Deus eterno, a entendermos como deve ser o nosso procedimento como patriarcas, matriarcas, como pessoas que são responsáveis por uma família. E muito obrigado, Pai bendito e Deus e amor, pela tua bondade de me deixar pregar a tua palavra mais uma vez. Muito obrigado por essa honra de ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Como não destruir sua família? Essa é a pergunta básica que a gente quer responder hoje pela manhã aqui com os irmãos. E a primeira resposta para essa pergunta, com base nesse texto, é a seguinte: não se deixe levar facilmente pelo pecado. Como não destruir a sua família? Primeira resposta é essa: não se deixe levar facilmente pelo pecado. O versículo 21 desse texto que eu acabei de ler é o versículo chave de onde nós vamos tirar as lições principais para nossas vidas e para nossas famílias hoje aqui. O texto diz assim: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata está por baixo de tudo isso aí. É muito interessante como o procedimento de Acã é exatamente igual ao procedimento de Eva lá no Jardim do Éden. E é exatamente igual ao procedimento de Davi no famoso caso em que ele peca com Betseba. Perceberam isso? Os mesmos verbos que são utilizados aqui a respeito de Acã são os mesmos verbos, as mesmas ações que são utilizadas por Eva, são os mesmos verbos e as mesmas ações que são utilizados por Davi. Ou seja, qual é a sequência que a gente tem aqui? É uma sequência muito simples, que diz assim: em primeiro lugar, eu vi os despojos. Em segundo lugar, ele diz: eu cobicei. Em terceiro lugar, ele diz: eu tomei. Em quarto lugar, ele diz: eu escondi. A Bíblia é uma coisa fantástica, né? Não, a Bíblia não é uma coisa incrível? Isso quer dizer para a gente que é mais ou menos assim. É interessante como parece que o trilho do pecado é sempre o mesmo. Parece que o trilho do pecado é sempre o mesmo. Só mudam os maquinistas que somos nós. Mas o destino é o mesmíssimo, que é a gente parar no vale da queda, no vale da perdição, no vale do pecado. E se você olhar para os meus pecados, se eu olhar para os meus pecados, você olhar para os seus, e cada um olhar para os seus pecados em geral, a gente vai notar que a gente parece que segue essa mesma linha, essa mesma trilha, essa mesma coisa aí. Tudo começa com eu vi. E aí a gente tem que ter muito cuidado com os nossos olhos e para onde a gente olha. Esse eu vi aqui no original hebraico significa ver com os próprios olhos, observar com atenção, fixar a visão, não parar de mirar, encantar-se com o que é visto,
não conseguir tirar a vista de alguma coisa que nos chama a atenção. E parece que todo pecado começa exatamente por aí, não por outro canto, mas pelo eu vi. Segundo passo, eu cobicei. Cobiçar significa, no original, sentir prazer em desejar. Desejar apaixonadamente. Desejar intensamente. Deleitar-se com o desejo. Deleitar-se com o desejo. Olhar aquilo que é visto como belo e como precioso. De tal maneira que você não consegue tirar a vista do que você está olhando. De tal maneira que você começa a desejar intensamente aquilo que você está vendo. Eu acho que quase todos aqui devem ter assistido um filme chamado O Senhor dos Anéis. Não lembram? Uma trilogia maravilhosa, né? Com base em, numa história muito conhecida mundialmente falando, chamado O Senhor, um clássico da literatura, na verdade. Tem muitos personagens ali que são inesquecíveis, né? Frodo, companhia. Basicamente a história é justamente um garoto que ele pega um anel, ele tem que levar esse anel até um lugar para ser destruído, né? Porque isso, se não acontecer assim, a Terra fica em perigo de deixar de existir, o mal toma conta da Terra. Existe esse personagem aqui chamado de Sméagol, ou de Gollum, que é um personagem muito marcante, feinho que só, né? Mas muito marcante, extremamente marcante na história. E ele tenta acompanhar o menino que tem um anel durante todo o filme. Para que, na verdade, a atitude dele, na verdade, é de tentar facilitar a vida do menino até ele chegar lá. Mas não é isso. O fato é que a gente vai descobrir logo no final que ele é apaixonadíssimo pelo anel. Porque o anel gera poder para quem o tem. E qual é o nome que ele dá a esse anel? Ele chama ele de o precioso. O precioso. É assim que a gente cobiça. Ele se encanta com o anel. A vida dele passa a ser aquele anel. O olhar dele se fixa naquele anel. De tal maneira que ele não consegue tirar a vista daquele anel. Isso se chama cobiçar. E lá no finalzinho mesmo do filme, ele consegue ficar com esse anel. Pelo menos durante um tempo, né? E é o momento mais feliz da vida dele, é quando tem o precioso em suas mãos. O precioso em suas mãos. Eu vi, eu cobicei, eu desejei intensamente, eu desejei apaixonadamente. Eu não consigo controlar o meu desejo. Aí vem o terceiro passo, que é justamente tomar posse. Tomar posse. Tomar posse é apoderar-se, é pegar, é realizar a ação, é sair da fase do desejo, da cobiça, para a prática, para a realização, para o fazer aquilo que a gente está sonhando efetivamente de fazer. Para concretizar aquilo que nós imaginamos e realizamos. Então, o que foi que fez Acã? Ele viu, ele desejou e ele pegou, tomou posse, pegou para si. Veja bem, meus irmãos, dificilmente o pecado ele não é prazeroso. Entende o que eu estou lhe dizendo? Dificilmente o pecado ele não será prazeroso. Aliás, eu diria que talvez 99,9,9,9% de todos os pecados, eles são prazerosos. Eles trazem algum tipo de prazer para o indivíduo. Porém, por ser pecado, mesmo sendo prazeroso, ele precisa ser o quê?
A quarta ação, ele precisa ser escondido. Ele precisa ser escondido. E é exatamente isso que experimentou Adão e Eva. No momento em que eles pecaram, foi o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Desapareceram do mapa. Não quiseram conversa com Deus no final do dia. Esconder é ocultar. Esconder é manter em segredo. Esconder é você tentar colocar alguma coisa em sigilo, em segredo absoluto, de tal maneira que ninguém veja. É assim que nós completamos, portanto, o trilho do pecado. Dessa maneira, dessa forma. Nós vemos, nós cobiçamos, nós tomamos para nós escondemos a ação que acabamos de realizar. Meu irmão, se você não quer destruir a sua família como Acã destruiu a família dele, preste bem atenção. Se você não quer destruir a sua família como Acã destruiu a dele, não se deixe levar facilmente pelo pecado. Esse é o primeiro passo. Não se deixe levar por aquilo que você vê, pelo aquilo que você cobiça, pelo aquilo que você pratica e aquilo que você esconde dos outros. Segundo passo, não leve o pecado para dentro da sua casa. Se você não quer destruir a sua família, não leve o pecado para dentro da sua casa. O que é que diz aquele versículo? Capítulo 7, versículo 21, voltando a ele, e sempre vamos voltar a ele. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita da Babilônia, 2 quilos de 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, eu os tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, aonde? No meio da minha tenda. No meio da minha tenda. Entenda bem que nessa época aqui, a sociedade de Israel se estruturava através de 4 coisas. Qual era a primeira coisa? Uma tribo. Essa tribo, ela era feita por clãs. Os clãs eram feitos por famílias. E as famílias eram feitas por casas. E essas casas tinham mais pessoas dentro. É assim que se descobre o pecado de Acã. Porque quando Israel vai ter uma segunda luta contra uma cidade pequenininha chamada de Ai, é um nome meio ridículo, né? Ai, mas era o nome da cidade, era justamente esse, Ai. E Ai de Israel, nesse instante. Israel que tinha ganho da incrível fortaleza de Jericó, da cidade de Jericó, quando vai brigar contra a cidade de Ai, leva uma sova, uma surra que não tem mais tamanho. Morrem 36 soldados e eles saem fugidos e corridos. E Josué diz assim, mas Senhor, e agora? Nós ganhamos uma batalha enorme e levamos uma pisa enorme de uma cidade bem pequenininha. O pessoal não vai respeitar mais a gente aqui. Onde é que está o erro? Qual foi o problema? E Deus vai dizer para ele assim, o problema está em que vocês não fizeram aquilo que eu disse que era para fazer. Ou seja, não pegar nada da cidade de Jericó. Nada, absolutamente nada. Somente tirar a prostituta Raabe de lá e sua família e o resto tudo ia ser queimado lá. E aí, Josué diz assim, mas como? Quem? De que jeito? Aí Deus diz, amanhã consagre o povo, santifique o povo, amanhã traga aqui todas as tribos, traga aqui todas as famílias, e eu vou dizer qual dos clãs está o problema, dentro dos clãs, qual a família onde está o problema, dentro da família, qual é a casa onde está o problema, e dentro da casa, quem é a pessoa responsável por esse problema. Aí chega na figura de Acã. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o roubo de Acã
estava literalmente no meio da sua casa. O erro de Acã estava literalmente enterrado no centro, no meio da sua família. Ou seja, quando eu digo assim, não se deixe levar facilmente pelo pecado. E muito menos traga o pecado para o meio da sua família, para o centro da sua família, para o meio da sua casa, para o coração efetivo da sua família. Essa palavra meio, que é utilizada aqui no grego, ela designa o meio exato, o meio correto, milimetricamente falando. Por exemplo, esse era o meio entre as trevas e a luz. Esse era o meio entre o bem e o mal. Quando a gente lê, por exemplo, assim, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava aonde? No meio do jardim do Éden. No meio. Não diz que estava numa ponta, não estava noutra, não. Ele estava exatamente no meio. Então, em todos esses textos aqui, a gente lê a palavra meio, que é a mesma palavra que é utilizada aqui para Acã. Ou seja, o meio exato, o coração de algo, o centro de alguma coisa. Você sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que Acã, ele plantou o pecado no meio da sua família. Entendeu agora? Ele quer dizer que, na verdade, Acã plantou o pecado no coração da sua família, através do seu exemplo, através daquilo que ele fez, através daquilo que ele praticou. Ou seja, a família dele passou a ter o mal dentro de si, no meio de si. O que ele estava afirmando com isso aí? O que ele estava dizendo com isso aí? Preste atenção que isso é muito claro. Ele estava dizendo assim, olha, a gente pode desobedecer a Deus e levar vantagem. Porque ninguém tomou nada da cidade de Jericó, mas eu peguei uma capa babilônica, eu peguei prata e eu peguei barra de ouro. Então os bestões por aí que não pegaram nada, problema deles. Porque eu consegui pegar. O que ele está dizendo é exatamente assim, olha, a gente pode desobedecer a Deus e levar vantagem. A gente pode enganar todo mundo e sair vitorioso. A gente pode ser o mais esperto da turma e sair ganhando. Porque ninguém vai descobrir o que está aqui no meio da nossa tenda. Era isso que implicitamente ele estava afirmando naquela hora, naquele instante. Ele estava dizendo assim, a gente pode enganar a Deus. A gente pode enganar a Deus. A gente pode pecar enganando a Deus que não tem problema nenhum. Não tem consequência nenhuma. A gente vai levar a vantagem. Infelizmente, muitos exemplos de famílias nós temos hoje, de pessoas que estão fazendo o mesmo. Pais de famílias que com as suas atitudes, com as suas ações, com o seu modo de ser, com a sua maneira de agir, estão passando exatamente isso para os seus filhos. Olha, a gente pode enganar, roubar na nossa empresa, a gente pode fraudar, a gente pode sonegar imposto, e não tem problema nenhum. Não tem castigo. Nós somos os mais espertos da turma, a gente leva vantagem. E os filhos vão aprendendo isso com os pais. E isso vai sendo implantado no meio desses meninos, dessas crianças, no coração dessa família. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você está entendendo porque o tema de hoje é não destrua sua família. Ou como não destruir sua família. Se nós agirmos exatamente como Acã, nós teremos uma geração completamente perdida.
nossos filhos serão uma geração completamente perdida. Porque vai ter plantado dentro do seu coração exatamente o pecado que eles estão vendo os pais praticarem. Terceira coisa. Como não destruir sua família? Terceira resposta. Não leve, conduza sua família a ser cúmplice do pecado. Não leve, não conduza a sua família a ser cúmplice do pecado. Olha só, o que é que o texto diz lá? Mesmo versículo 21 ainda. Quando vi os despojos, entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei, tomei e fiz o quê? Então eu escondi na terra, no meio da minha tenda. De onde é que vem essa dedução da cumplicidade da família com Acã? Vem do fato de que, por exemplo, não haveria, pelo tamanho e as dimensões das tendas naquela hora, naquela época, não haveria como Acã enterrar aquele roubo no meio da sua tenda e a família não vê. Não tinha como. É claro que a mulher dele ia ver, é claro que os filhos iam ver, é claro que as filhas iam ver, é claro que todos que moravam dentro daquela tenda iam ver, e todos ficaram caladinhos. E ninguém disse nada. Todo mundo achou que poderia levar vantagem naquele troço lá. Acã era um sujeito pobre. Era pobre? Não, o texto diz aqui, quando a gente lê o quê? Que foram queimados juntamente com ele todos os seus jumentos, bois, ovelhas, não sei o que ele tinha, todos os seus bens que ele tinha. Então não era um cara pobre, não precisava daquilo. Mas a cobiça levou ele a isso. Entende o que eu estou dizendo para você? Na maioria das vezes não é porque temos necessidades que nós praticamos o pecado. Sacou? Na maioria das vezes não é porque nós temos necessidades que nós pecamos. Não é assim. Não funciona dessa maneira. Então a cumplicidade está no fato de que era ilógico que a família não soubesse o que ele fez. E a família ficou calada. Mas também essa cumplicidade, ela também é explícita pelo fato de que em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, nós temos uma lei explícita que diz assim: os pais não morrerão pelos filhos. E os filhos não morrerão pelos pais. Porém, cada um morrerá pelo seu pecado. Está entendendo? Então, existia uma lei em Israel que dizia assim: se o pai pecar, os filhos não serão responsáveis nem vão pagar pelos pais. Assim também, se os filhos pecarem, os pais não vão pagar pelos filhos. De jeito nenhum, mas cada um vai pagar pelo seu. Cada um vai carregar o fardo da sua consequência, da sua irresponsabilidade, do seu pecado, do seu erro e etc. Era isso que dizia a lei. Logo, como a lei aqui ela foi aplicada a Acã, a esposa, e aliás, a esposa é a única que não é mencionada no texto, né? Vale a pena dizer isso. Né? Não sei porquê, se ele era viúvo, se ele não era viúvo, não tenho ideia, mas ele é a única que não é mencionada no texto. Né? Não sei se ela também ficou ali caladinha, de mansinho, disfarçada, e não foi mencionada no texto lá. Porém, todavia, contudo, o fato é que a lei é aplicada na sua rigorosidade. E todos são castigados. Então, se todos foram castigados nessa dura lei, do jeito que ela foi aplicada, isso significa que tinha-se certeza de que todos tinham participado como cúmplices do pecado de Acã naquele instante, naquela hora. Entende o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, a cumplicidade da família se estabelece por esses dois fatores, mas também pela própria palavra que é utilizada nesse texto, que é a palavra escondi, que significa estar escondidas, ocultar algo, manter alguma coisa em segredo, guardar sigilo efetivamente. Então isso significa que Acã e toda a sua família tinham consciência do que estava escondido ali. Logo,
Acã, ele tornou a sua família, ele conduziu a sua família a ser cúmplice dele no pecado. Acã, infelizmente, ele não sabia de duas coisas, porque essas duas coisas não estavam escritas ainda. Isaías 30, capítulo 30, versículo 1 diz: ai dos filhos rebeldes. Aliás, eu quero começar com Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Está entendendo? O que está sendo dito aqui é simplesmente o seguinte: olha, enquanto mais você encobrir o seu pecado, quanto mais você esconder o seu pecado, mais você não vai prosperar. Não vai prosperar. Não adianta. Agora, se você confessa e deixa, aí sim você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Isaías, capítulo 30, versículo 1 diz: ai dos filhos rebeldes, que diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Sabe o que significa? Ele está dizendo assim: olha, quanto mais você encobrir o seu pecado, mais você vai acrescentar pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Sabe aquela coisa da mentira? Que o sujeito inventa uma mentira. Aí quando o pessoal está prestes a descobrir a mentira primeira, a mentira número 1, ele faz uma mentira número 2. Não é assim? Aí quando, para justificar a mentira número 2, ele faz a mentira número 3. Aí depois que não tem para onde correr, que está quase todo mundo descobrindo tudo, ele faz uma mentira número 4. É assim que, por exemplo, na polícia, as versões vão mudando, né? Quando tem os interrogatórios, nas investigações, as versões elas vão se modificando para que as pessoas possam justificar aquilo que não tem justificativa, justificar o que não tem justificativa. Então, o que ele está dizendo é assim: quanto mais você encobre o seu pecado, mais esconde como Acã fez, mais você vai acrescentar pecado a pecado, pecado a pecado, pecado a pecado, pecado a pecado. Ainda hoje, nós temos inúmeros exemplos de situações como essa. Há uma semana atrás, para dar um exemplo bem claro aqui para os irmãos, há uma semana atrás, bateram no carro do meu filho. Bateram aqui, nessa rua aqui, na Visconde de Jequitinhonha. Bateram por trás e fugiram. E ele não teve condições nem tempo de ir atrás do indivíduo que tinha fugido. Mas quis a graça de Deus que quando o sujeito bateu, a placa dele caiu. Ele fugiu, mas a placa do carro não. A placa do carro ficou. E como a placa do carro ficou, logo a gente consegue descobrir quem é o dono do carro, né? Descoberto o dono do carro, que já era um segundo dono, que não era o primeiro dono, que era esse segundo dono, meu filho finalmente entrou em contato com ele. Só que meu filho já tinha falado com o primeiro dono do carro e sabia pelo primeiro dono do carro que esse sujeito já tinha falado com esse primeiro dono do carro, dizendo assim: eu preciso que você vá no Detran para que você faça uma placa, porque a gente perdeu a placa do carro. O filho dele estava dirigindo o carro no lugar dele. Ele estava viajando, o pai não sabia. O filho foi quem bateu no carro do meu filho. E disse ao pai, pai, perdi a placa do carro. Não sei como, mas perdi a placa do carro. Aí, o primeiro dono não entendeu qual era toda a trajetória do que tinha acontecido. O menino tinha pego um carro escondido ou não, possivelmente escondido, porque o pai estava viajando, e fez a besteira. E fugiu por quê? 2 motivos para ter fugido. Primeiro, bateu por trás, estava totalmente errado. Segundo, ou não tinha carteira, ou tinha bebido. E aí você não fica, aí você foge.
Mas para o pai ele disse o quê? Perdi a placa do carro. Quando meu filho falou com o pai desse menino, o pai do menino disse assim para meu filho, presta bem atenção, porque essa é a frase que eu quero usar aqui como exemplo. O pai desse menino disse assim para o meu filho: a pessoa que estava dirigindo o carro vai assumir a responsabilidade. Ele disse: meu filho que estava dirigindo o carro? Não. Ele disse: a pessoa que estava dirigindo o carro. Ele escondeu quem aí? O filho dele. Quanto mais a gente esconde o nosso pecado, mais a gente soma pecado sobre pecado. Erro sobre erro. Você sabe quando é que esse menino vai parar de bater nos outros? Você tem ideia de como ou quando esse menino vai parar de bater nos outros? Até quando uma tragédia acontecer. Como aquele da Tamarineira aqui, que matou uma família inteira. Porque enquanto houver pais que escondam filhos debaixo da sua capa, do seu manto, e eles não assumirem a responsabilidade pelos seus erros, pelos seus pecados, na linguagem religiosa, eles não vão parar. Meu querido irmão e amigo que me ouve nessa manhã, não leve sua família a ser cúmplice dos pecados. Entendeu? Concluindo. Primeira coisa, só fazendo uma recapitulação. Como não destruir nossas famílias? Primeiro, não deixe que o pecado leve você facilmente a cometê-lo. Vendo, cobiçando, tomando e escondendo. Segundo, não leve o pecado para dentro, para o meio, para o coração da sua família. Terceiro, não leve sua família a ser cúmplice dos seus pecados, dos seus erros. O pecado, e aí eu queria dizer exatamente isso, o pecado é como se ele fosse aquela capa da Babilônia, que Acã viu e se encantou com ela. Pecado, quando eu digo é como aquela capa, porque aquela capa era como se fosse um manto de um rei. Sedutora para os olhos, capaz de levantar cobiça. Alguns estudiosos dizem que ela era costurada por ouro. Era de encantar qualquer ser humano. O texto diz que aquela capa era boa ou bela, dependendo da tradução. Quando eu vi uma boa capa da Babilônia, quando eu vi uma bela capa da Babilônia, isso quer dizer que aquela capa era boa, agradável, atraente aos sentidos, trazia bem-estar, prosperidade e felicidade para quem a via, para quem olhava para ela. É como o carro de Cristiano Ronaldo, né, amor? Onde eu estava em casa e vi um vídeo no Instagram do famoso jogador de futebol Cristiano Ronaldo saindo de um restaurante com uma pessoa e entrando no carro dele, né? E eu olhei para... Era um carro chamado Bugatti. Bugatti. Só um Bugatti. O pessoal aí da juventude deve já ter feito o cálculo de quanto custa um Bugatti, né? Acho eu que é por volta de uns 3 milhões de dólares, ou 4, sei lá, ou 5 milhões de dólares. É um Bugatti, né? Quando a gente olha para um Bugatti, a gente olha... Né? Está entendendo porque tudo começa com uma visão? Está entendendo? Quando a gente olha para um Bugatti, às vezes é um paquera também da gente, né? Tem paquera que parece um Bugatti, né? Como ele é bonitão, né?
Como ele é bonitão. Tem mulher também que parece um Bugatti, né? Assim, né? Bolsas, sapatos que as mulheres olham assim, ficam encantadas, etc e tal. Acã, quando olhou para aquela capa, essa é a capa. Essa é a capa. Dá de 10-0 na capa do Batman do Super-Homem. Essa é a capa maravilhosa. Atraente aos olhos, sedutora, capaz de produzir na gente, no nosso imaginário, prosperidade e felicidade. Mas, meu querido irmão e meu querido amigo, eu queria que você apagasse a luz agora para que os irmãos vejam melhor essa imagem aqui. Olha só. Essa é uma possível capa daquela época, desse instante que eu estou falando para os irmãos. Maravilhoso, né? Fantástico. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte: a capa do pecado não nos encobre dos olhos de Deus. Não adianta. A capa do pecado não nos encobre dos olhos de Deus. Aquela capa era como se fosse exatamente isso. Uma cobertura para o pecado, onde a prata e o ouro foram enrolados e colocados no centro, no meio da tenda de Acã. E com aquilo ele estava destruindo, ao plantar o pecado no meio da sua família, ele estava destruindo a sua família. Pode acender a luz, por favor. E eu quero finalizar com um texto que eu acho muito bonito. Efésios 5, 11 a 14, na versão da Bíblia, a mensagem, que nos diz assim: é uma vergonha, preste bem atenção, meu irmão. A versão que eu estou usando é a Bíblia, a mensagem. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Jesus Cristo. Acordem, ressuscitem para uma nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, a capa do pecado não encobre os nossos erros dos olhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém.